acontece aqui no Centro de Convenções de Teresina. Nós estamos na sala D. O tema desse painel é Desafios e Oportunidades na Produção de Biocombustíveis e SAF no Brasil e no Mundo. Nós informamos que logo após o painel, na hora da saída, vocês retornem com os radinhos no mesmo local que vocês pegaram. Então, é o seguinte, a busca por fontes energéticas mais limpas e renováveis tem colocado os biocombustíveis e o SAF, Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável de aviação, no centro do debate global. Então, esse painel promove uma discussão sobre os principais entraves e as potencialidades do Brasil e do mundo na produção e no uso desses combustíveis, com foco em inovação, sustentabilidade e viabilidade econômica. Para enriquecer essa conversa, nós vamos contar com a participação do Francisco de Assis da Silva Mota. Seja muito bem-vindo, pode se posicionar por gentileza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Antônio Bruno de Vasconcelos Leitão, da Universidade Federal do Piauí. Seja bem-vindo. Rafael Brum, da Brasbio. Seja muito bem-vindo. E nós teremos a mediação de Carla Verônica Moura, da Universidade Federal do Piauí. Seja muito bem-vindo, pode se posicionar aqui por gentileza. Então, com vocês, o nosso painel 21. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada a vocês por estarem aqui, para a gente ouvir, né, o que os nossos painelistas têm aqui para falar sobre esse tema tão importante para o Brasil e para o mundo, que são os biocombustíveis. Bom, como o Pedro falou, eu me chamo Carla Verônica, eu sou professora da Universidade Federal do Piauí e eu venho trabalhando há um tempo já, praticamente desde a criação do programa de biodiesel no Brasil com esse biocombustível. E é uma honra para mim mediar esse painel sobre o tema tão estratégico, né, e presente e o futuro do Brasil e do mundo. Então, novamente, eu vou ler aqui o nome do painel, que é os desafios e as oportunidades na produção de biocombustíveis e do SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Então, assim, com a crise climática, esse problema, né, esse assunto, nos impõe uma transição energética urgente e justa. Nesse cenário, os biocombustíveis surgem como uma alternativa real à redução das emissões no setor, principalmente dos transportes, que é um dos mais poluentes na economia global. Os biocombustíveis, como biodiesel e álcool, e recentemente o SAF, são alternativas cruciais frente à crise climática, à descarbonização dos transportes e a busca por soberania energética. Porém, eis a questão. Será que nós estamos prontos para avançar em escala e sustentabilidade? O Brasil tem uma longa história e protagonismo na área, com programas como o Proálcool, o avanço do etanol de segunda geração, o biodiesel e, mais recentemente, as iniciativas para o bioquerosene de aviação. Eu sei que os desafios são grandes. Temos muitas questões, principalmente tecnológicas, regulatórias, logísticas, ambientais e também de aceitação do mercado. Hoje nós estamos aqui, né, com os especialistas que atuam em diferentes frentes desse setor para nos ajudar a entender melhor sobre o tema. Então, antes da gente falar sobre a logística do painel, a dinâmica do painel, eu vou aqui apresentar os nossos convidados. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o professor Antônio Bruno de Vasconcelos. Ele é da Universidade Federal do Piauí. Ele se encontra aqui. Por favor, Antônio. Né? Ele está ali. O professor Bruno, ele é graduado em Engenharia Mecânica, possui especialização em Engenharia e Gerenciamento de Manutenção, em Engenharia de Segurança do Trabalho, tem mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais, doutorado em Engenharia Mecânica e atualmente está cursando Tecnologia em Energia Renováveis. Ele
possui uma trajetória acadêmica e científica voltada para os desafios da transição energética e da inovação tecnológica em energias renováveis. Nosso outro convidado é o senhor Rafael Brum, aqui à minha esquerda. Ele é diretor comercial da Brasbio, né? Ele possui ampla atuação no setor de biocombustíveis, possui uma visão estratégica do mercado e da indústria, com foco na comercialização, logística e expansão da cadeia produtiva. Como diretor comercial da Brasbio, Brasil Bioenergia S.A., ele acompanha de perto os desafios de inserção dos biocombustíveis, especialmente dos SAFs, nos mercados nacionais e internacionais, sendo uma voz ativa na articulação entre empresas, governo e sociedade. O Rafael é graduado em Finanças, com especialização em Finanças de Negócios pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Ele tem mais de 20 anos de atuação no agronegócio brasileiro, nos setores de produção agrícola, distribuição, indústria, trading, gestão de riscos e finanças corporativas. Participou ativamente do início do Programa Nacional de Biodiesel, atuando em empresas nacionais e multinacionais. O professor Francisco de Assis, à minha direita, ele é graduado em Engenharia Química, possui mestrado em Engenharia Química e doutorado em Engenharia de Teleinformática. Todos esses cursos ele realizou na UFC. Ele é professor, ele possui uma trajetória marcada pela interface entre ciência, inovação e sustentabilidade, com foco no uso eficiente de recursos energéticos em ambientes de alta complexidade, como o setor hospitalar. Sua atuação conecta a pesquisa acadêmica à aplicação prática, refletindo sobre as soluções em biocombustíveis e tecnologias limpas para impactar a gestão pública e os serviços essenciais. Então, muito bem-vindos, né, ao nosso painel, professor Assis, professor Bruno, senhor Rafael, sejam bem-vindos. Então, inicialmente, nós vamos dar a palavra aos nossos painelistas para eles fazerem uma, digamos assim, falar um pouco, né, geral sobre o assunto que são os biocombustíveis e principalmente sobre o SAF. Então, eu vou dar a palavra ao senhor Rafael Brum, que vai fazer uma pequena apresentação para nós. Aí, em seguida, eu passo a palavra aos outros, Rafael e Assis. Então, fique à vontade. Beleza, boa tarde. Eu vou ficar de pé para ficar melhor para a gente ver. Já está aí a apresentação? Bom, primeiramente eu queria agradecer, principalmente a Invest Piauí, pelo convite. É muito importante a gente estar aqui debatendo vários temas, né? Participei desde ontem aqui de painéis e painéis muito relevantes para esse setor de energia. O Piauí realmente está na frente de muitos outros estados com relação à energia renovável. A gente vê aí, quando anda pelo estado, várias iniciativas, várias frentes sendo construídas ou já em operação, que impressiona. Realmente isso é uma atitude do governo em apoiar também essas iniciativas. Eu vim aqui apresentar um pouquinho também, e é uma dessas iniciativas, a Brasbio. Brasbio é uma usina e é a primeira usina de etanol de milho e sorgo do estado do Piauí. Sei que não vai ser a última, espero que não seja a última, porque a gente está vindo aqui justamente para trazer mais uma alternativa de energia, e aqui é combustível, né? Um biocombustível, que é o etanol. Vou colocar depois para frente aqui qual foi o porquê, né, que a gente escolheu o Piauí e o porquê do etanol em si, né? Mas nós viemos com esse intuito de produzir etanol a partir do milho e do sorgo. Teremos uma capacidade instalada de 1.500 toneladas por dia de processamento de milho e sorgo. Porém, a nossa usina ela está projetada para 3 fases, já olhando também
o futuro e esperando que esse futuro seja cada vez mais promissor aqui no estado. Então nós podemos chegar em até 4.500 toneladas por dia de processamento de milho e sorgo. Nessa primeira fase, nós, diferente inclusive da cana-de-açúcar, que produz ou etanol ou açúcar, nós, além do etanol, que é o principal produto produzido, resultante dessa produção, nós teremos também um alimento, que é o DDG. Ele é um farelo, né? O farelo do milho, rico em proteínas. Então, além do biocombustível que a gente está produzindo, nós também estamos produzindo alimento para sustentar o estado e o Nordeste como um todo. Utilizado por praticamente todos os animais, não tem restrição a nenhum tipo de animal existente aqui no Nordeste. E ele tem como falei, é rico em proteínas e vai ser amplamente difundido aqui no Piauí. Além do DDG, nós temos o óleo do milho, o óleo bruto de milho, que ele também pode ser utilizado para fins de biocombustível, no caso de biodiesel. Então ele é uma matéria-prima para a produção de biodiesel, ou ele pode ser incrementado dentro da nutrição animal, de ração mesmo. Então ele tem duas fontes, além de também ter uma possibilidade, ela é um pouco mais custosa nesse caso, mas ele pode ser utilizado para alimentação humana, dependendo somente de um refino, né? Ele tem alguns resíduos do processo mesmo de produção e que precisa ser refinado para ir para consumo humano. Então ele tem 3 fins aí no final das contas. E também temos a produção de energia elétrica. Todas as plantas hoje de etanol disponíveis e já implantadas no Brasil, eles têm essa mesma configuração. Tem essa mesma configuração em que na caldeira possuem turbinas que geram a energia através do vapor que é gerado, que o vapor é necessário para o processo de produção do etanol. Então, nós temos capacidade de gerar energia elétrica para suprir totalmente a necessidade da usina, ou seja, a gente se torna autossuficiente, não depende de geração ou de consumo de energia adicional. E também teremos a condição de exportar o excedente dessa energia para a rede, para o consumo das pessoas, para o benefício da população também. Esse é o principal desafio já nosso aqui no início, que é a geração, a exportação dessa energia, porque é necessário ter uma infraestrutura instalada para a gente conectar a nossa energia elétrica na rede e disponibilizar para a população de forma geral. Mas tem esse consumo. Além de tudo isso, eu não coloquei aqui também, nós temos o crédito de CBIOS, que o CBIOS nada mais é do que um crédito de carbono, vamos dizer assim, dentro do programa RenovaBio. O programa RenovaBio foi criado pelo governo também, há muito tempo atrás, um programa nacional, e ele incentiva os produtores de biocombustíveis através desse crédito de carbono chamado CBIOS. Dependendo da pegada de carbono ou da forma que origina a matéria-prima, o produtor de biocombustível tem um crédito maior ou menor. E esse crédito ele é comercializado pelos produtores e é comprado pelos consumidores dos principais combustíveis fósseis do Brasil. Basicamente, as refinarias e os distribuidores de combustíveis. Eles são obrigados, por essa lei, pelo RenovaBio, por esse programa, a comprar esses créditos de carbono. Ou seja, é um mecanismo que a RenovaBio criou para justamente tirar essa pegada de carbono que é gerado pelas distribuidoras e as refinarias através de compra de CBIOS dos produtores de biocombustíveis. Então, no final das contas, de um produto, que é o milho e o sorgo, né, que hoje basicamente é vendido aqui no estado do Piauí in natura, nós não agregamos valor nenhum nesse produto e é transportado a longas distâncias. Então, a gente pega a região produtora do Piauí
fica a 800, 900 quilômetros do porto de Itaqui, no Maranhão, ou aos consumidores, as granjas consumidoras do Nordeste, do Ceará e Pernambuco, basicamente. Ao invés de a gente levar um milho in natura, um sorgo in natura, nós estamos levando vários produtos finais com valor agregado já para a população de forma geral. Principalmente o etanol, e que é o nosso objetivo aqui. Com relação à nossa localização, nós estamos localizados em Uruçuí, ao sul do estado, a região produtora, né? A nossa intenção aqui, a nossa estratégia foi justamente nos localizarmos próximo à região produtora das matérias-primas. Então, ali é a região em que concentra toda a produção de milho, sorgo e também de biomassa, que é o nosso combustível para a produção do vapor das caldeiras. Tem uma logística privilegiada na região, é o acesso ou a saída para todos os destinos aqui do Nordeste para a produção do sul do estado. O governo do estado tem investido muito nessa questão logística. É só a gente rodar um pouco pelo interior desse estado para ver o tanto de rodovias que foram construídas ou estão sendo construídas, ou já foram anunciados projetos para a construção de rodovias e melhorias, e que facilita a vida de todo mundo e facilita o acesso de muitos produtos até os centros consumidores, no caso aqui também a capital. E isso é muito importante. Algo que nos fez pensar muito e nos faz cada vez mais acreditar nesse projeto e acreditar que a gente pode ser o start dessa revolução no consumo de biocombustíveis aqui no Piauí também, são essas informações. Hoje nós temos no estado cerca de 2 milhões de hectares plantados aqui no estado, e basicamente 100 mil hectares é utilizado para a segunda safra. A gente sabe que a maioria dos estados do Cerrado, ou quase todos, utilizam a segunda safra também, e quase na sua totalidade, cerca de 70% da segunda safra ela é utilizada. A área de segunda safra ela é utilizada basicamente por milho ou alguns outros produtos, como sorgo também. Aqui no Piauí não, o regime de chuvas é um pouco diferente realmente, chove menos, e principalmente o milho ele acaba sofrendo muito, então o produtor opta por não produzir. Mas poderia produzir sorgo, por exemplo. O sorgo, agronomicamente falando, ele é um produto mais resistente à falta de água, ele consegue segurar muito mais a sua produção, e o produtor hoje aqui não produz porque não tem demanda. Ou a demanda que tem é essa que ele produz aí, que são basicamente as granjas consumidoras aqui do Nordeste. Nós acreditamos fortemente que com a vinda do biocombustível, e eu fiz um exemplo simples aqui, né? Se a gente pegar 25% dessa área que seria de segunda safra que não é utilizada, ou seja, cerca de 500 mil hectares no plantio de sorgo, nós poderíamos gerar um valor agregado de produção aqui, bruto de produção, de cerca de 800 milhões de reais de renda para os produtores e também de retorno para a população também, porque isso vai traduzir em uma produção maior de etanol e de outros produtos, como eu comentei antes, que vai chegar no produtor, no consumidor, com um custo muito mais competitivo. Então é isso que a gente acredita, e nós viemos para incentivar muito essa produção de matéria-prima de forma sustentável. Sem contar na biomassa também. Então, o principal produto a ser utilizado aqui é cavaco, né? Cavaco basicamente de eucalipto. Porém, nós hoje já investimos numa tecnologia de caldeira que ela pode consumir 14 tipos diferentes de biomassa. Por que isso? Porque nós vimos que aqui tem muitos tipos de biomassa mesmo, desde florestas de caju que são renovadas com certa frequência e basicamente são descartados, não gera renda nenhuma isso para o produtor, por exemplo. Coco babaçu é muito produzido aqui também
e não tem muita utilidade o resíduo desse produto. Bagaço de cana, casca de arroz, enfim, tem uma infinidade de produtos. Nós estamos, inclusive, junto com a Emater, olhando para essa questão de segunda safra também, olhando a questão do sorgo. Tem variedades de sorgo específica para biomassa e que ele pode gerar uma renda, inclusive, adicional para quem está disposto a produzir isso. Enfim, nós estamos muito abertos, inclusive na tecnologia adotada, para estudar e desenvolver em conjunto com o Estado fontes alternativas de energia que sirva para a nossa usina, mas principalmente gere renda e o menor impacto ambiental possível no nosso Estado. E aqui está o grande estudo que a gente fez, que não é novidade, na verdade, é só um compilado e a gente já sabe a conclusão disso. Se nós olharmos o consumo de etanol no Nordeste, dentro do ciclo Otto, né, que é o ciclo dos motores movidos a combustão aqui no Brasil, em comparação com a gasolina, menos de 10% é utilizado pelos consumidores finais, nos automóveis, hoje aqui que rodam o estado, é utilizado o etanol. Grande combustível utilizado é a gasolina, é o combustível fóssil. E isso é uma realidade em vários estados, não é um privilégio aqui do Piauí. Eu sou gaúcho, então lá no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Lá não utiliza pelo conceito de que o frio prejudica o carro, né? Não liga direito e tudo mais. Isso já não é uma verdade. Hoje as tecnologias evoluíram muito e isso também já evoluiu. Então não é uma verdade. É uma cultura, na verdade, de utilizar a gasolina ou uma dificuldade no acesso desse produto, que é o caso do Piauí. Hoje nós não temos uma produção em escala que suporte a demanda do Estado por etanol. E acaba que o consumidor se acostuma com o uso do combustível que tem disponível e ninguém olha as outras possibilidades. Eu coloquei como comparativo aqui embaixo outros 3 estados do Centro-Oeste que já estão ou consolidados na produção de biocombustível, de etanol a partir do milho, ou estão se consolidando com relação a essa produção, para ver a diferença nessa matriz de consumo. Mato Grosso, por exemplo, que já está muito consolidado, desde 2018 existe usina de etanol de milho no estado, 56% do combustível utilizado nos veículos de ciclo Otto utiliza etanol. Então virou. O principal combustível utilizado é o etanol de milho. Goiás também está em 44%. E Mato Grosso do Sul, que recentemente entrou nessa onda também, está em 26% já, quase 30%. E, como eu falei, não é uma desculpa, é uma questão de realidade de cada região. Porque a frota brasileira hoje, 85% já é carro flex. Então, os carros estão aí. Todo mundo tem veículo flex e ele aceita ou gasolina ou etanol. A gente precisa ter disponibilidade de produto e preço competitivo para justificar isso. Então, essa é a realidade. Fazendo um comparativo simples, aqui uma regra de 3, eu fiz aqui embaixo só para exercício, entre Centro-Oeste, o que é a realidade hoje, e o Nordeste, o que é a realidade e o que pode ser a realidade do Nordeste comparado ao Centro-Oeste. Dos 4,4 milhões de veículos flex do Centro-Oeste, eles consomem 3,2 milhões de metros cúbicos, ou 3,2 bilhões de litros de etanol. O Nordeste, dos 3,2 milhões de veículos, consome 970 mil metros cúbicos. Porém, se nós utilizarmos esse mesmo potencial que é o Centro-Oeste, que é um potencial real e recente agora, que aconteceu nesses últimos menos de 10 anos, o potencial do Nordeste chega a 2,3 milhões de metros cúbicos de etanol consumido, ou seja, 137% a mais do que se consome hoje, sem mudar a quantidade de carros, de veículos, sem mudar nada. É só tendo disponibilidade de produto e preço competitivo na bomba. A gente sabe, a gente anda aqui pela
pela capital ou fora da capital é pior ainda a realidade, né? Ou o preço do etanol é muito parecido com o preço da gasolina, ou não existe etanol nas bombas, né? Essa é a grande realidade. E nós acreditamos que com o início da oferta de um produto com regularidade, com frequência, que é o etanol a partir do milho, nós começamos a fazer esse movimento de mudar essa matriz energética do Estado. Nós sabemos que não é de uma hora para outra, mas nós acreditamos muito nesse contexto aqui, que com o aumento de oferta de etanol, a população começa a consumir automaticamente porque as bases se equilibram todo. Então nós estamos aqui como empresa justamente para começar a atuar no Estado no básico ainda com relação a biocombustível, que é ter uma oferta regular, começar a equilibrar essa questão de oferta e demanda. Para vocês terem uma base, o estado do Piauí hoje consome 220 milhões de litros por ano de etanol, mas basicamente é o etanol anidro, é o etanol que precisa ser misturado por lei na gasolina, que é 27% de etanol que pode ser misturado na gasolina. É esse que o Piauí consome hoje. Então, a produção da Brasbio no ano vai ser 225 milhões de litros, ou seja, hoje já atenderia. Nós poderíamos produzir somente etanol anidro e atenderia, mas não é o que a gente quer. Nós queremos começar a produzir etanol hidratado, que é o que vai gerar impacto no bolso do consumidor também, vai economizar, o consumidor vai economizar. Nós queremos produzir isso também para que no futuro a demanda aumenta, porque essa demanda do anidro ela é estática, é 27% e pronto. Só vai aumentar se o consumo de gasolina aumentar. Agora o etanol hidratado é essa conta que a gente está vendo aqui embaixo. Ele pode aumentar muito sem mudar a matriz de carro, de nada disso. Só mudando a matriz de combustível utilizado. Então é isso que a gente vê no final das contas. O Piauí é abundante, assim como é abundante em radiação solar, como é abundante em ventos, é abundante em terras férteis, inclusive. A gente já viu isso, 2 milhões de hectares não é para qualquer estado ter essa disponibilidade. Com esse projeto de etanol de milho, nós temos a oportunidade de, além de produzir energia renovável, nós vamos produzir proteína também, que vai ser utilizada e não vai competir com o próprio milho que é produzido hoje, não vai impactar na matriz de consumo hoje do Nordeste. Temos já, mas precisamos que as políticas públicas sejam realmente de longo prazo para sustentar essa mudança de matriz energética. Temos a consciência do tamanho da geração de empregos que isso vai gerar. Um número aqui para vocês terem também, o município de Uruçuí tem cerca de 25, 26 mil habitantes. A mão de obra gerada direta e indiretamente no pico da nossa obra, ela vai atingir 10% da população do município. É muito, muito forte a quantidade de demanda de mão de obra que um projeto desses tem. E hoje ela precisa ser qualificada. Graças a Deus, o governo do estado aqui tem apoiado muito, o Investe Piauí tem nos ajudado muito em nos conectar com todos os sistemas de ensino do estado, tem trazido para o município de Uruçuí também essa oportunidade de qualificação profissional e a gente acredita muito nisso, que é aprimorando as bases que nós vamos também sustentar negócios como esse e outros que virão também futuramente. Integração com todos os agentes regionais, não adianta só nós colocarmos a mão aqui, produzimos um monte e tudo, mas se a população não comprar isso, se os distribuidores não entenderem essa proposta, que nós precisamos mudar essa matriz energética, se os postos de combustíveis não comprarem essa ideia junto, então todos os agentes desse mercado precisam estar no mesmo objetivo. E ter esse comprometimento mundial. O Brasil hoje é aquela coisa, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas a gente tem feito muito a diferença. Aqui é um gráfico, está um pouco difícil de ver,
mas é o acumulado da emissão de CO2 ao longo dos anos, né? O Brasil é o menorzinho aqui de baixo na geração de CO2 no mundo. Nós já estamos fazendo um trabalho muito forte em várias fontes de energia e somos realmente pioneiros e já vamos estar exportando muito dessas tecnologias e produtos, inclusive. Mas se não tiver o comprometimento dos países que mais poluem também, essas políticas ficam dentro dos países e não interagem com todo esse ecossistema e fatalmente não vai ter o efeito que a gente espera na redução da emissão do CO2 no mundo inteiro. Porém, nós não podemos desistir, não podemos achar que nosso esforço não vale de nada. Não, ao contrário. A gente tem que cada vez mais nos esforçar para isso. E é essa a nossa proposta. E, como eu falei, conforme a gente for evoluindo nessa produção, é fatal que a gente exporte os nossos produtos. Mas a gente vai exportar valor agregado. Nós vamos exportar o que nós produzimos aqui. E não só o milho, não só o sorgo in natura ou produtos in natura que o Estado produz já muito bem, mas produtos com valor agregado. Então essa é um pouco da proposta do nosso negócio, que a gente tem pensado e discutido muito com o governo do Estado do Piauí e tem tido apoio. E precisamos realmente de conectar com todos os agentes. Hoje aqui eu tenho o privilégio de estar com pessoas do mundo da universidade que estudam muito isso e diversas outras áreas do conhecimento. E eu tenho certeza que essa é a conexão que a gente precisa para desenvolver cada vez mais. É isso. Obrigado. Oi. Muito obrigada, Rafael. Suas palavras, muito bom mesmo. Então, vamos voltar aqui. Agora eu vou passar a palavra ao professor Bruno, para ele dar uma explanação a respeito do tema, como você entende, como é que você estuda o tema também, a sua opinião sobre isso. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Carla Verônica e os demais presentes, né? Belíssima apresentação do nosso colega Rafael. Cumprimentar aqui também a mesa do professor Assis e os demais membros. Bom, quando se fala de Sustainable Aviation Fuel, né? Você está imergido dentro de uma transição, né? Quando você fala aplicação de combustíveis de aviação, é para ser aplicado na aviação. Mas de que forma? De forma a ser mitigada toda essa cadeia carbônica que é emitida. Porém, a indústria aeronáutica ela tem alguns gargalos quando eu faço a mudança de jet fuel, que hoje é chamado querosene, para eu entrar para, digamos, uma política de TRL mais baixa, que seria o hidrogênio. Tem que ter essa transição. E aí onde entra o SAF, né? Ou SAFE. Por quê? Porque você aproveita as características do querosene. Querosene de aviação, de infraestrutura consolidada, você tem o drop-in. O que seria o drop-in? Você usa toda a tecnologia, toda a arquitetura da aviação, operação de motores, câmara de combustão, sem ter que fazer o redesenho de toda essa tecnologia. Então, o SAF, vindo para esta finalidade, é para não ter tantos avanços no que já existe. Por isso que a gente chama-se drop-in. E quando falamos de SAF por meio de rotas para a sua produção, a gente tem que sempre pensar na matéria-prima, né? Como o colega Rafael falou bem, o fato de termos etanol em abundância, ou alguns estados que produzem esses insumos de forma abundante, ele é favorável à produção. Por quê? Porque temos que levar em consideração a questão da concorrência da cadeia alimentar. Se eu tenho deficiência de matéria-prima, eu não tenho o SAFE, né, para ser aplicado aí dentro dessa conjuntura. Então, eu posso dizer que o SAFE é hoje a transição, ou seja, a ponte entre o que se tem hoje de combustível fóssil a um futuro, né, a gente ainda tem que se ver como é que vai chegar, que é o net zero, ou o hidrogênio, né, falando da configuração de ir para a aeronave. Essa é a transição, né? Então, o SAF ele veio para essa proposta, né? Obrigada, Bruno. Vou passar a palavra agora, professor Francisco Assis. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos. Novamente, boa tarde à professora Carla, né, ao senhor Rafael e ao Bruno, né?
e a todos que estão nos acompanhando. Falar de transição energética na atual conjuntura remete ao foco que hoje, não só aqui, como praticamente todo o estado, todo o Nordeste vem apresentando. Que tem melhor, que tem maior potencial para a geração de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio vai ser, teoricamente, ou vai ser praticamente um vetor de utilização para outras cadeias. Entre essas cadeias está a produção de querosene de aviação, ou SAFE, tá? E nessa banca que aqui está, né, o professor Bruno, que praticamente está num polo de utilização do SAFE, o Rafael, que está em um polo de produção de matéria-prima, tá? E eu e a professora Carla, que estamos em um polo de desenvolvimento tecnológico ou elementos com TRLs mais avançadas. Claro que o Bruno também está. O SAFE em si, nem como os biocombustíveis, não é algo novo. Biocombustível da década de 90, até um pouco antes, com o professor Expedito Parente, do Ceará, que foi a primeira pessoa que lançou o biodiesel no Brasil. Em 2006 eu comecei a trabalhar com ele com o principal objetivo, produção de biocombustível para aviação, não era chamado nem de SAFE, era BioCar, ou bioquerosene de aviação, a partir de uma matéria-prima oriunda do Piauí, que era o babaçu. Então, dali já se tinha uma perspectiva de utilizar o potencial do Piauí para a geração de SAFE. Contudo, o Tianbong, Embraer, Shell, e o projeto acabou não avançando pela característica da matéria-prima. Tá? E na situação que nós estamos de uma transição energética, de um combustível renovável, entre o hidrogênio, que vai estar abrangendo toda uma situação de novas matérias-primas para a produção de novos combustíveis. Mas o gargalo é bem maior. O gargalo hoje se demanda em pessoas, em tecnologia, em matéria-prima e em recurso. E principalmente também um ponto que hoje é crucial, que é a política. Então a política também ela vai trazer um determinado impacto no que está acontecendo hoje, que também vai impactar na questão de como essas tecnologias vão avançar. Tá? Então assim, nós temos muita coisa. E o gargalo para quem está entrando no mercado hoje, eu não digo gargalo, eu digo oportunidades. Quem trabalha com cunho tecnológico, tudo que é problema é oportunidade de desenvolvimento. Né? Então, eu queria só, e vou abranger bastante isso, que é a oportunidade que todas as pessoas que estão no polo tecnológico estão tendo, desde que tenham coragem para abraçar esse problema e se propor realmente a propor soluções para esses problemas. Muito obrigada, Bruno. Assis, o Bruno é o de lá, desculpa, perdão aí. Bom, continuando nesse assunto, professor Assis, que você fala da questão da capacitação, da profissionalização, como é que você vê esse ambiente, principalmente nós que somos da academia, que somos os formadores, né, que capacita esse pessoal, como é que você vê o papel da academia nesse cenário, né, para que esse pessoal possa ser absorvido pelo mercado de trabalho? Bom, como é que eu vejo isso aqui, o que está acontecendo hoje? As oportunidades estão batendo na porta. Hoje nós temos aqui professores dos professores. O professor Xavier é matemático puro. As engenharias necessitam realmente da matemática pura para se formar matemáticos que sejam engenheiros, que tenham prazer por realmente aplicar o número. Chegou uma época da minha vida que eu aprendi a seguinte palavra: nós somos um número. E, infelizmente, nós temos que gerar um número favorável para tudo que nós viemos nos empenhar para aquilo. Então, a academia hoje, ela tem um papel importantíssimo. É fazer com que vocês se interessem pela tecnologia e essa tecnologia gere um produto. E não somente derivando, que a derivada é só uma parte do quebrar. Nós temos que integrar. Integrar conhecimento da química, da biologia, da física, do cálculo, dos materiais, que tem vários profissionais aqui da área de materiais, que hoje é extremamente importante. Hoje nós temos processos que vão de 25 graus Celsius a 1.100 graus Celsius. Eu tive que há pouco tempo desenvolver um equipamento que teve que trabalhar a 1.100 graus Celsius. Quem trabalha com aço sabe que é uma das ligas mais fortes que se tem, que é o 310S. Então, assim, hoje nessa parte de tecnologia, quem tiver a predisposição de se dedicar,
está pegando realmente um mercado promissor e que o Brasil vai realmente se transformar. Hoje, de forma internacional, o Brasil está sendo visto como o país da transição energética. Contudo, né? Contudo, eu coloco realmente essa observação que saiu há pouco tempo na Folha de São Paulo, que é a baixa de procura de pessoas ou alunos pelas engenharias. Isso me preocupa, que o próprio mercado está já redirecionando a baixa procura. Mas a engenharia nunca vai ser fácil. Sabe por quê? Porque ela exige muito. Eu sempre coloco que a principal máquina e a mais difícil de controlar é o ser humano. Porque ela tem pressão, vazão e temperatura. Todo o processo que vai trabalhar com hidrogênio tem pressão, vazão e temperatura. E por trás de tudo isso tem toda a parte química, física, biologia e a base que é as físicas, que são os cálculos. Então tem que se amar o que se vai fazer. Porque o que está lá no final de toda a integração são tecnologias de ponta. Porque infelizmente hoje o Brasil está trazendo quase tudo de fora, ao invés de desenvolver no nosso próprio país. Obrigada, professor. Vou fazer uma pergunta agora para o senhor Rafael. Nessa mesma linha de pensamento, vocês estão vindo com a indústria, a Brasbio, aqui para o Piauí. Então, nesse sentido, quais são os principais profissionais, né, na área tecnológica, para mexer com a produção, também para a parte de controle de qualidade, etc., que vocês vão precisar, e se o nosso mercado, né, o mercado aqui do Piauí, vocês podem absorver nossos profissionais, que a gente forma aqui das universidades. Bom, concordo plenamente com o que você falou na questão do ser humano, né? Pressão, vazão e temperatura, instáveis ainda, né? Esse é o grande desafio, né? Mas, sim, a nossa intenção, e é isso que eu comentei, né, com a Invest Piauí também, o governo do estado, é realmente utilizar a mão de obra daqui. Nós vamos precisar de todas as engenharias possíveis, engenharia elétrica, engenharia mecânica, temos toda a questão de laboratorial, na verdade são vários produtos e eles precisam sair dentro de um padrão de qualidade, então tem toda essa demanda por profissionais na área de qualidade também. Além de engenheiros agrônomos, enfim, é uma infinidade de profissionais. É uma fábrica, uma usina tecnológica, sim. Importante dizer que ela é uma tecnologia 100% brasileira. Essa foi uma das pegadas nossa, diferente de outras usinas que existem, em utilizar a tecnologia do nosso país, em priorizar a utilização dessas tecnologias. E não é nem tanto por custo, é justamente para que a gente apoie cada vez mais o desenvolvimento, o estudo e o aprimoramento dessas tecnologias aqui, que elas sejam difundidas. Então, nós precisamos sim, e realmente quem conhece dessa terra aqui é quem é o mais capacitado para atuar nesse ramo. Então, quanto mais profissionais nessas áreas estiverem aqui no Piauí, vai ser ótimo. Vai ser ótimo para todo mundo, né? Muito obrigada. Bruno, você falou sobre safes, né, os combustíveis aí de aviação, e uma coisa assim que, não sei se eu não entendi direito ou tal, mas quais são as principais matérias-primas para se produzir esse biocombustível? Bom, boa pergunta, professora Carla. Quando você fala na produção, que é a temática do nosso painel, você tem que partir de uma matéria-prima, né, que esteja aquela matéria que não esteja concorrendo com a cadeia sustentável, né? Então, esse é onde entra o foco, os locais, as localidades que têm essas abundâncias desse tipo de material, né? Desde babaçu, como o colega citou, né, o próprio etanol, o milho, né, em si, pode ser utilizado como uma das rotas de produção do SAF, né?
que é o SAFE. E a gente tem que pensar por que faz o SAFE, por que nós produzimos para aplicar, né? A principal finalidade do SAFE é a sua aplicação, em especial na indústria aeronáutica. Por que esse mercado está tão aquecido? Hoje, o mercado aeronáutico é responsável aí por 3%, né, em estudos da IATA, da ICAO, que são organizadores mundiais de regulamentações da aviação, 3% de emissões de CO2 pela aviação. Então, viu-se a necessidade de ter como mitigar, né? E é onde entra o SAF para essa produção, desde uma matéria-prima que eu posso usar usando as rotas conhecidas. Então, eu vou ter uma produção de um combustível que tem as mesmas características fósseis dos combustíveis convencionais, porém, se você for analisar o ciclo da pegada de carbono, você está com crédito, né? Por quê? Porque você plantou aquela matéria-prima, você usou ela em rota de processamento para a produção do SAF. E aí onde entra o drop-in, como eu falei. Hoje a configuração aeronáutica das aeronaves, desde os grandes fabricantes, a Airbus, a Boeing e a nível nacional a Embraer, estão com essas políticas transicional, ou seja, estão fazendo estudos de conceito, ou de concepts in the hydrogen aviation, que seria como é que são essas configurações para hidrogênio. Mas o hidrogênio ele tem vários gargalos, desde a mudança da arquitetura da aeronave. Se você pegar lá uma aeronave modelo turboasa, com motores turbofan, turbojet, dentre outros, ou a própria propeller, que são hélices, você teria que adequar, se eu for usar o hidrogênio, de uma forma completamente diferente. Só que para chegar lá, eu tenho que ter uma transição, e essa transição é o SAF, como eu falei. Então o SAF, ele tem as mesmas características do próprio querosene de aviação, porém com a pegada de carbono menor. Porque você já compensou na cadeia, através da sua rota de produção, independente da matéria-prima que eu vou usar, né? que não concorra com a cadeia sustentável, e eu tenho os mesmos parâmetros de performance no motor, desempenho, etc. Então aí as empresas, como eu citei, né, Boeing, Airbus, são os principais fabricantes, estão com políticas mais avançadas no SAF. Né? Então aí esse mercado está aquecido. Então produzir SAF, independente da matéria-prima, hoje é um dos objetivos da indústria aeronáutica, que eu acho que setor de transporte é o que mais movimenta-se, né, e tem mais poluentes hoje a nível mundial. Então é bem de valia e é bem importante você selecionar essa forma de utilização do SAF, né? Então, só para acrescentar, eu estou hoje desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutoramento no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com parceria com a Embraer. Estamos lá desenvolvendo estudos a níveis de TRL baixo, para saber qual é o tipo de aeronave mais adequada para, primeiramente, a utilização de SAF e depois o tipo de... como é que chega no hidrogênio, né? Porque os desafios são bastantes, pessoal, são bem desafiadores. E aí o SAF está para mitigar toda essa situação de carbonização. Certo. Professor, isso já é uma coisa que já está presente ou ainda é só o pensamento, o SAF já está sendo usado nas aeronaves ou ainda não? Sim, já está sendo usado. Tá. Tem indústrias já aqui no Brasil produzindo SAF? Como uso, a KLM, né, que é a Deutsche Royal, lá da Holanda, eles já estão usando SAF como em algumas aeronaves. No Brasil também, só que no momento está caro ainda. Para produzir o SAF, ainda é o custo alto, né? Porque os voos eles são baseados pelo custo do combustível que ele utiliza, né? Então, o SAF hoje ainda está em alta, mas a tendência é diminuir. E as empresas, elas atuam bastante nisso aí. O dólar ainda, o preço do barril, se for comparado o que você produz para ter o querosene e o SAF, o SAF está alto ainda. Pode sim, professor. Deixa eu somar aqui um pouquinho, né? As rotas que se tem hoje para produção de SAFE é a EFA, que é a partir de óleo vegetal, e outras rotas, dentre a principal delas, é a EFA, a partir de um óleo vegetal, a partir de uma hidrogenação, então aí entra o hidrogênio. E existe a rota que eu venho acompanhando de forma bastante atenciosa, que é a ATJ, a Alk2Jet, que é onde o Rafael entra. A FAPESP anunciou em 2024 que o volume de álcool para se alimentar as rotas de aviação seria na ordem de 390 bilhões de metros cúbicos. 390 bilhões de metros cúbicos. Isso, em termos de usinas, eu só gosto muito de números, né, para poder ter uma noção de numérica. Quando eu trabalhava com usinas de biodiesel, a média era 300 TPD, 300 toneladas por dia. Então eu fiz uma conversão desses volumes em toneladas por dia em ordem mundial para saber quantas usinas eu teria aproximadamente.
Em ordem mundial, nós precisamos, teoricamente, de 3.000 usinas álcool to jet, 3.300 TPD. Em escala de matéria-prima no Brasil, eu também andei circundando essa situação para poder ter uma resposta a respeito. Biodiesel no Nordeste, só quem está produzindo aqui é Floriano, está produzindo. Fora Bahia, perdão. Ceará não está mais produzindo, Rio Grande do Norte não está produzindo. Existe uma rota que está sendo Fischer-Tropsch também, que o Rio Grande do Norte lançou há pouco tempo, contudo, o volume de matéria-prima é muito pouco, que é a partir da glicerina. Levar a glicerina a CO, CO2, depois transformar isso em hidrocarboneto de cadeia maior. O volume é pouco. A logística é difícil. Então, quando você trabalha em termos de volumétrico, qualquer centavo é milhão. A verdade é essa. Porque você tenta reduzir o custo, só que o seu custo é centavo em cima de milhares de litros. Logo, o próprio posicionamento dessas usinas que venham a surgir de produção de etanol tem que levar em consideração o volume de matéria-prima que se tem. E hoje no Nordeste quem tem um volume de matéria-prima praticamente para produzir a safe é o etanol. Certo? É claro que você pode produzir safe na Bahia, que tem em torno de 1.500 toneladas por dia, pode sim a partir da hidrogenação. Contudo, o Nordeste de forma espalhada e homogênea, com logística praticamente preparada, é a partir do álcool. E o próprio movimento do mercado vem levando a isso. Quem está acompanhando hoje, China anunciou investimento em etanol no Brasil há pouco tempo. Petrobras está vislumbrando etanol no Brasil, isso não no Nordeste, região Sudeste. Quem está acompanhando a Petrobras está correndo para a região Sudeste, até porque um dos maiores produtores de etanol é a região Sudeste, não é o Nordeste. Contudo, o Nordeste tem o potencial de implementar entre 2 a 3 usinas tranquilamente para abastecer a aviação local. Então, a própria política, eu até coloco, para ficar de olho com relação ao que vai acontecer. Porque o Nordeste tem potencial, o Nordeste tem clima, o Nordeste tem matéria-prima. Nós não estamos pensando em uma aviação global, nós estamos pensando em uma aviação regional. Em termos regional de abastecer o Nordeste até outras situações, o Nordeste tem condição hoje de ter uma usina de produção de safe. 1, 2, 3 usinas, tranquilamente. Obrigada. Nesse ponto do etanol, é por isso que a gente precisa correr como Estado e correr como país para suprir esse gap primário ainda, que é o consumo de etanol da população em geral, nos carros, nos veículos. Essa é a primeira fase, né, a gente estabilizar. Para vocês terem uma ideia, o principal produtor hoje mundial de etanol a partir do milho, e foi o pioneiro disso, é os Estados Unidos. O Brasil é o segundo produtor, só que o Brasil consome mais etanol já do que os Estados Unidos. Mas quando a gente olha de forma regional, o Brasil, o país, a gente vê que tem essas discrepâncias, como é o Nordeste. O Sudeste é o maior produtor, mas é o maior consumidor também. Nordeste consome muito pouco, o Sul consome pouco, o Centro-Oeste começou nos últimos anos, então tem muita discrepância. Nós precisamos estabilizar isso. Mas, como foi falado, o governo precisa estar atento nisso, porque eu, como venho do agro, eu participei de todo esse movimento, o boom da soja que teve desde do ano 2000, 2004, em que a produção saltou aí, né? Foi a velocidade galopante aí para chegar no que é hoje o Brasil ser o maior produtor de soja do mundo. A nossa indústria foi encontro a isso também. Então, se instalaram várias indústrias no país inteiro, inclusive aqui no Piauí nós temos hoje uma indústria, inclusive em Uruçuí também, em que processa a soja produzida aqui no estado. E parte desse óleo produzido lá dentro do processo vai para a produção do biodiesel que é feito aqui no estado também. E a soja se consolidou como a principal cultura do país, por conta da demanda mundial por proteína e também agora por biocombustíveis. Então, a indústria se fortificou, se fortaleceu muito no país e nós exportamos muito produto in natura também. E eu vejo que o mesmo
está acontecendo e vai acontecer numa velocidade cada vez maior com o milho. E por isso que o governo precisa ficar atento para que as políticas públicas sejam com esse olhar e incentivar cada vez mais a produção da matéria-prima necessária para a produção de etanol no estado. A gente sabe que cana-de-açúcar não tem tanta pegada assim aqui no estado, porém o milho tem. E nós, de novo, nós não estamos produzindo só biocombustível, nós estamos produzindo alimento, nós estamos produzindo proteína também, que vai ser utilizado numa produção em escala maior de carne, de ovos, de frango e exportar também esses produtos. Então, vejo que o futuro do milho está muito ligado ao que foi a evolução da soja nesse país. E acredito que em poucos anos nós vamos ver isso acontecer também. E o etanol vai ser beneficiado, e aí sim esses projetos que precisam realmente ganhar escala e principalmente ter viabilidade econômica, como é o SAF, eles começam a se viabilizar, porque a gente tem matéria-prima em abundância para sustentar todo esse movimento. Obrigada. Assim, sempre existe, né, essa discussão. Produção de biocombustíveis e a questão alimentar. É uma briga. Eu lembro que quando começou a discussão do biodiesel, de usar soja, que aí um óleo que é um óleo comestível, que não se poderia usar e etc. e tal. Então, novamente aqui, né, vem a discussão. Aí eu gostaria que o professor Assis respondesse, depois novamente o Rafael e o professor Bruno. Essa confusão, nessa discrepância entre biocombustível, que usa produtos, né, de alimentação, e a questão alimentar, tanto animal quanto humana. Pronto, vamos lá. Eu vivenciei as origens desse problema, 2006. 2006, o produto da soja não era o óleo, né? O produto da soja era o farelo de soja, que ia para alimento. Então, tinha-se uma quantidade maior de óleo no mercado, que também é utilizado em alimento, hidrogenação e tudo, do que a própria utilização dela como combustível. Entre 2006 e 2011, eu trabalhava na TecBio. Nós instalamos 5 usinas de 300 a 400 TPD. 5, rapidamente. E não tinha-se. O litro de óleo de soja era em torno de 60 centavos. O leite de biodiesel era vendido a R$ 1,80. De repente, foi mudando, ou seja, o que era um excesso, né, acabou se equiparando mesmo ao próprio consumo. Então, o que aconteceu com o preço do óleo? Subiu. Hoje, a própria produção de biodiesel é meio que comprometida pelo preço do óleo. Quanto é o preço de óleo de soja hoje? 6, 7, 8 reais? Quanto é o preço do diesel nas bombas? 6, 7 reais. Lembrando que o biodiesel é misturado ao diesel, é um percentual, ele não vai puro. Mesmo assim, existem estudos que mostram que hoje o próprio processo de biodiesel, só o biodiesel em si, custa em torno de 7, 8, 9 reais o litro do biodiesel. Então ele não se paga por si só. Tem que se vender desde a torta que sai da soja, tem que vender o ácido graxo, tem que vender os sais para poder se pagar o processo. E diferentemente de uma cana, de um milho, que você tem a geração de vapor, a usina de biodiesel não tem geração de energia. Não tem. Ela tem que se manter e conquistar. Não é à toa que uma Petrobras da vida, mesmo tendo todo o seu recurso, ela saiu do mercado de biocombustíveis. E está voltando agora para o mercado de etanol. Ela está voltando para o mercado, não à toa. Não à toa que ela não está entrando no mercado de etanol. Mas diferentemente do mercado do biodiesel, que não estava estruturado e ela lutou muito para poder obter matéria-prima, o mercado do etanol não. Se tem praticamente tudo montado, logística, produção, distribuição. Se tiver quem consuma o safe produzido dessa rota, não se tem mais disputa. Então, o que está acontecendo nessa briga hoje de alimentos pode acontecer com o milho, mas aí, novamente ele falou, o que o Rafael falou, o milho não, ele produz a energia, produz o combustível, produz o alimento para outros animais que vão servir de alimento.
Então, a questão do milho hoje, eu estou acompanhando o pessoal do Nordeste, produtores de cana, já estão observando como o etanol de milho vem expandindo no Brasil. Isso é verdade. É verdade porque eles produzem energia, produzem alimento, produzem combustível. Aí a pergunta que eu faço para o Rafael, aonde é que está o lixo? Onde é que está o rejeito da produção do etanol de milho? Eu não consigo identificar ainda. Mas isso daqui a pouco eu te pergunto quando eu puder me identificar melhor sobre essa pergunta. Eu participei também desse início do biodiesel, né? E realmente no mundo inteiro tá tendo, mas já está muito claro para todo mundo essa transição, né? Há um tempo atrás a demanda era por proteína, então teve toda essa onda de demanda por proteína, de farelo, né? O farelo era o produto principal. E nos últimos anos a demanda mundial é por energia e por bioenergia, né? Então mudou a matriz. Realmente tem essa competição, mas hoje a gente tem outras fontes de óleo para consumo humano. Tem uma diversidade aí, todo mundo tem, e a gente brinca às vezes, né? Hoje tem air fryer, né? Então não tem necessidade de óleo muitas vezes, e realmente o consumo de óleo tem caído da população de forma geral, né? Por questão de saúde mesmo, né? Então o mercado se adequa. O mercado ele encontra os seus caminhos para atender às demandas. Eu não vejo isso como um grande problema para ser resolvido hoje com relação à competição entre o consumo humano e a geração de energia, por exemplo. Agora, é uma pergunta interessante essa questão do resíduo, e eu já vou te responder também. Realmente, uma usina de etanol, ela praticamente não tem resíduo. Tudo que entra resulta em algum produto. E o único resíduo que realmente tem também um produto, né? Que é a própria cinza produzida pela queima da biomassa, né? Então, existe uma produção de cinza. E esse resíduo ele também tem o seu mercado, seja para a produção agrícola, né, como nutriente para o solo, ou seja para a produção de tijolos, enfim, o ramo cerâmico aí tem uma demanda muito grande. Então, além de tudo isso, ela é autossustentável e não gera nenhum poluente adicional ou resíduo que possa ser, que tenha que ser descartado de alguma forma custosa no processo, né? Só confirmando o que os colegas falaram, é isso exatamente isso. Quando você fala gerar energia, você pode usar os coprodutos, né? Algo que seria desperdiçado na cadeia. Se você agrega aquilo como produção, já dá um ênfase maior, né? E a questão do crédito, a questão da concorrência com a cadeia alimentar deixa de ser até um pouco mais agressiva, né? Quando você passa a ver que um determinado produto e que os seus, entre aspas, resíduos são utilizáveis para outras coprodutos, isso aí ele mostra a questão da viabilidade da cadeia e a economia no produto final, né? Principalmente o SAF usado aí na aviação como um todo, que está esperando-se que esse preço caia para ele se concorrer diretamente com o querosene. Okay. Muito obrigada. Eu vou abrir agora a plateia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aos nossos painelistas aqui, os nossos convidados, por favor, pode levantar a mão, que aí eu levo um minutinho. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o Rafael. Parabéns pela apresentação. É só colher um dado. Quanto de cavaco vocês usam nas caldeiras de vocês e um outro dado, quantidade de produtores de eucalipto. Na região você tem mapeado isso? Obrigado, Rafael. Esse é um mercado a ser desenvolvido ainda, mas nós devemos consumir
em torno de 600 a 800 toneladas por dia de cavaco. É um volume expressivo. Nós tivemos no passado algum incentivo para produtores aqui produzirem florestas, plantarem florestas de eucalipto. Esses projetos não vingaram, então tem algumas áreas disponíveis. Pelo mapeamento que nós temos, são poucos produtores, são muito concentrados. E como eu falei lá no início, essa é uma oportunidade também. E é algo que nós estamos estudando muito para que seja sustentável a longo prazo, em fomentar isso. O valor do cavaco? O valor da tonelada do cavaco chegando na indústria já, aí é todo o processo, né? Nós estimamos entre 300 e 320 reais por tonelada. E, como eu falei, nós preparamos a nossa caldeira justamente para estar aberta ao mais variado possível número de biomassa, para não nos atermos somente no cavaco de eucalipto em si. Então, nós podemos utilizar e estamos desenvolvendo biomassa de sorgo, que é algo que todo ano você vai ter disponível também. Precisa se criar tecnologias e ter incentivo para a indústria produzir máquinas. Oi. Então, produzir equipamentos que possam gerar essa biomassa, mas Oi. Em resumo, o grande desafio de uma usina para ela ter sustentabilidade no longo prazo é justamente a biomassa. Até pelo ciclo que né? O eucalipto, o ciclo aqui no Piauí é de 6 a 7 anos para ele ter o primeiro corte, né? Então é um ciclo muito longo. Hoje, mapeado, nós temos para cerca de 4 anos de consumo. Esse é o nosso desafio. Incentivar a produção de eucalipto, mas também de outras fontes de biomassa para que esse projeto e outros que virão seja sustentável no longo prazo. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos convidados? Não? Tá bom. Obrigada, então. Então, assim, falta alguns minutinhos. Eu vou perguntar assim para os convidados aqui. O que vocês acham que ainda falta? Vou falar do Brasil. Para que o nosso país cresça mais ainda nessa área dos biocombustíveis. Em biodiesel, em álcool, no SAF. O SAF ainda tem um caminho longo ainda, né, a ser percorrido. Mas falta o quê? Mais incentivo do governo, né, das políticas? Como que vocês veem esse cenário no Brasil? Vou tentar ser breve. Eu vou falar tecnologicamente. Hoje nós trazemos bem mais de fora do que produzimos dentro do Brasil. Embora se tenha tecnologias para etanol, como o Rafael comentou, tem tecnologia para biodiesel. Nós vamos entrar agora na tecnologia para a produção de SAF. O Brasil não tem. Nós temos hoje TRLs baixos. TRLs 1, 2, 3, que é o nível de maturidade de determinadas tecnologias. Então nós temos tecnologia para catalisador, temos tecnologia para algumas peças, mas para usinas e unidades industriais nós infelizmente não temos.
E dentro desse contexto de transição energética, eu novamente falei, o hidrogênio é apenas uma das vertentes. Nós vamos ter que entrar no que chamamos de biorrefinarias. Para a gente ter um fertilizante produzido a partir de um hidrogênio, eu preciso de uma captação de nitrogênio. Eu preciso de uma captação de CO2. Então, tudo isso, para mim ter 20 kg de ureia, pelo balanço que eu tenho, eu preciso de 5 kg de hidrogênio, preciso de 28 kg de nitrogênio e preciso de 32 kg de CO2. Isso para ter 20 kg de ureia. Isso um balanço em uma usina de pequeno porte. Estão todas integradas. Vamos precisar de pessoas que vão desenvolver, nós vamos precisar de materiais. O Brasil é um ótimo exportador de minérios. É um dos maiores produtores de minério de todo o mundo. Tá? Em Estados Unidos, China, Canadá, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. Então nós estamos exportando minério e comprando material acabado. Então nós precisamos fortalecer a indústria nacional, nós precisamos ser capazes de desenvolver e nós precisamos realmente estar na ponta desse iceberg. Não simplesmente alimentando de matéria-prima e comprando produtos acabados. E o nosso, novamente, vem um receio que eu coloco, que é a formação de profissionais que venham realmente operar essas unidades. Todas são tecnologias novas. Pressões altas, temperaturas altas, qualidade de matéria-prima que vai entrar e, principalmente, qualidade do produto que vai sair. Se a gente for pegar como uma fonte principal, o elemento principal, o safe, ele não pode ter contaminação nenhuma de água. Qualquer variação na matéria-prima que vai entrar ou um equipamento que não venha funcionar, um avião cai. Só isso. Então, assim, necessita muito que o brasileiro assuma a responsabilidade de cada vez se qualificar. E isso realmente recai sobre o desejo de crescimento que nós devemos ter para que isso realmente se concretize. Tá? E aproveitando o que o professor falou, é muito importante, professores e plateia, a questão da agregação academia-indústria, né? A indústria ela está preocupada em aplicar, no caso do SAF, a indústria principalmente aeronáutica, que é o objetivo de se produzir um SAF. Só que para eu aplicar, para eu usá-lo, eu tenho que primeiro certificar. Como o professor falou, se você tem um nível de contaminação dentro do motor aeronáutico que vai sequer desviar um pouco o meu nível de performance ou mostrar que tem algum parâmetro que penalize o voo, não há certificação para aquele SAF. E aí investiga-se as rotas de produção e às vezes pode até inviabilizar um determinado ponto ou indústria que está trabalhando com aquilo. Então, como políticas de fomento, como incentivo à indústria, né, junto à academia, é muito importante para esse desenvolvimento de TRLs baixos, que são níveis de maturidades tecnológicas, e fica-se aí a vertente aberta para a pesquisa. Né? Quando você tem um TRL baixo, tem a vantagem, que você pode abordar várias frentes para buscar uma solução. Eu compartilho essa questão de qualificação profissional. Muitas vezes a gente acha que com o nível de tecnologia que vem, automação e tudo mais, a mão de obra não é necessária, ao contrário. A mão de obra que é necessária nesse ambiente é uma mão de obra com uma qualificação, uma exigência muito alta. Então, realmente, como o nosso colega Assis aqui comentou, é um trabalho duro. Estudar realmente nessa área, se profissionalizar, não é moleza. E a gente sabe que no mundo de hoje, chat GPT e tudo mais, parece que o conhecimento está acessível de forma muito, muito fácil para todo mundo, mas o conhecimento não é esse, isso é informação. O conhecimento que a gente adquire é muito diferente e a aplicabilidade dele também. Então esse é o principal gargalo e é óbvio que a gente viu aí nos últimos anos também, no último ano, o custo além do SAF já ser caro por natureza, né, por ainda não ter uma fonte economicamente viável, o custo do dinheiro hoje no Brasil e no mundo está muito elevado. Então, esses projetos realmente não avançam tão rapidamente por uma questão econômica local e mundial também.
Então nós precisamos sim de políticas públicas que incentivem também, que fomentem essa produção para que a gente não perca a velocidade. Perder velocidade nesse momento complica toda a cadeia, né? A gente tem que dar alguns passos para trás depois para poder retomar. Então, para mim, esses 2 pontos aí são cruciais. Ok, então agradeço ao professor Assis, professor Bruno, pela presença, professor Rafael. Né, muito obrigado por vocês estarem aqui, por essa discussão maravilhosa, né? Vocês, o conhecimento de vocês aqui, muito bom ouvi-los. Agradeço também à plateia pelo tempo que disponibilizaram a ficar aqui nos ouvindo, né? Muito obrigada e obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.